Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre números decimais e sistema de numeração decimal. Bom pessoal, números decimais e sistema de numeração decimal. Antes de falarmos dos números decimais, vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso sistema de numeração. O nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração decimal. Recebe esse nome porque nós agrupamos de 10 em 10. Temos 10 símbolos para representarmos qualquer número que queremos ler ou escrever. Infinitos números, certo? Quais são esses símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Como é possível, com 10 símbolos, representarmos infinitos números? Isso é possível porque temos o algarismo 0, que indica ausência de quantidade, e também porque os outros algarismos representam presença de quantidade. E essa quantidade depende da posição em que esse algarismo ocupa. Então, por exemplo, se eu tiver o algarismo 1 na casinha da unidade, ele vale 1. Se eu já colocar o algarismo 1 na casinha da dezena, ele vai valer 10. Da centena, ele vai valer 100. E assim em diante. Tudo bem? O sistema de numeração decimal, ele possui classes e ordens. Quais são as classes? Unidade simples, classe de milhar, classe de milhão e por aí vai. As ordens: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão e sucessivamente, ok? Com isso a gente consegue fazer um quadro de ordens, né? Colocando essas classes e ordens. Nós vamos fazer a mesma coisa com os números decimais, para que fique mais claro para você e você consiga ler e escrever e comparar qualquer número decimal, tá bem? Vamos falar sobre os números decimais. Quem são eles? O que aconteceu? Como eles apareceram? Bom, o primeiro conjunto de números que o ser humano criou foi o conjunto dos números naturais, que são os números que representam quantidades inteiras. Esses números começam no algarismo 0, então começam no 0 e vão até infinito, certo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito. Então, os números naturais são formados pelos números que representam quantidades inteiras. Ele tem início, que é o 0, mas não tem fim, certo? Porém, chegou um determinado momento que apenas os números naturais não eram suficientes para atender às necessidades humanas. Então, o homem ampliou esse conjunto. E aí, ele começou a trabalhar com as frações e com os números decimais, que são os números que a gente representa utilizando a vírgula, né? Esses números estão muito presentes no nosso cotidiano. Então, o dinheiro, nós temos a parte inteira, R$1, R$2, R$3, R$10, R$100. Temos a parte decimal, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, certo? Então, quando vamos ao supermercado, se vamos lanchar com um amigo na hora de pagar a conta, né? São situações que nós utilizamos os números decimais no nosso dia a dia. E agora eu vou mostrar para vocês essas situações com o quadro de ordens. Vamos lá?
Olha lá, nós já vimos que para representar os números naturais, como representamos os números naturais em um quadro de ordens. Então, se eu não tivesse aqui o número decimal, eu colocaria aqui no meu quadro de ordens só essa parte aqui, que seria a nossa parte inteira. Então, a gente teria aqui unidade, dezena, centena, formaríamos a classe das unidades simples. Depois, unidade, dezena, centena de milhar, formaríamos a classe das milhares, e assim por diante. Esse seria o quadro de ordens dos números naturais. Nesse quadro de ordens que nós vamos ver aqui, representaremos o quadro de ordens dos números decimais. Ou seja, esse quadro possui parte inteira e parte decimal. Quem separa a parte inteira da parte decimal é a vírgula, que fica entre a unidade e a casinha do décimo, ok? À medida que nós vamos andando aqui para a esquerda, essas quantidades vão aumentando de 10 em 10. Então, 1 unidade, 10 unidades, 100 unidades. Então, cada casinha que eu ando aqui, eu multiplico por 10. Aqui, à medida que eu vou andando para a esquerda, eu também vou multiplicando por 10. Então, se eu tenho 1 milésimo, andei uma casinha para a esquerda, eu vou ter 10 milésimos. Andei mais uma casinha para a esquerda, eu vou ter 100 milésimos. E assim sucessivamente, certo? Ou seja, o décimo é maior que o centésimo, que é maior que o milésimo. Cada casinha aqui, ó, eu divido por 10. Então, vamos lá. Suponhamos que eu tenha aqui o número 13,733. Quanto vale isso daqui? Bom, eu tenho aqui na casinha do milésimo o 3, portanto, eu tenho 3 milésimos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. 3 milésimos. Esse outro algarismo 3 está na casinha do centésimo, então eu tenho 3 centésimos ou 30 milésimos. Por quê? Porque essa casinha é 10 vezes maior que a casinha anterior dela, certo? Aqui eu tenho 7 décimos ou 70 centésimos ou 700 milésimos. Tudo bem, pessoal? Identificando quem é a parte inteira e quem é a parte decimal, fica bem mais fácil de fazermos a leitura do número. Então, vou mostrar para vocês no próximo slide como lemos os números, ok? Vamos lá? Olha lá, ó, 1,2. 1 está na parte inteira, 2 está na casinha dos décimos. Então, como que eu vou ler isso aqui? Eu tenho 1 inteiro e 2 décimos. Assim que eu vou ler. Esse número, 2,25. 2 está na casinha da unidade, lá na parte inteira. 25
tem 2 décimos e 5 centésimos. Então, eu parei na casinha dos centésimos, ok? Então, como que eu vou ler isso aqui? 2 inteiros e 25 centésimos. Esse outro, nós temos unidade, dezena, centena na parte dos inteiros. Então, que número formei? 123 inteiros. E, 2 décimos, 2 centésimos, 5 milésimos. Parei na casinha do milésimos. Então, que número formei? 25 milésimos. Já o próximo número aqui, tem 0, ou seja, não tem quantidade na parte inteira. Ele só tem quantidade na parte decimal. Então, eu não vou ler parte inteira. Eu vou ler parte decimal. Quanto que eu tenho na parte decimal? Eu tenho 7 décimos e 9 centésimos. Opa, parei nos centésimos. Então, como que eu leio esse número? 79 centésimos. 0,8. De novo, tenho ausência de quantidade na parte inteira. O 8 está na casinha do décimos. Então, eu vou ler 8 décimos. Esse aqui, ausência de quantidade na parte inteira, ausência na casinha de décimo, ausência na casinha de centésimo e coloquei quantidade aonde? Na casinha do milésimo. Quanto que está lá na casinha do milésimo? 9. Então, eu vou ler 9 milésimos. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí como fazemos a leitura dos números decimais. Vamos para mais uma etapa de trabalho com os números decimais. A nossa próxima etapa é transformar um número decimal em fração. Todo número decimal pode ser representado em forma de fração e toda fração pode ser representada em forma decimal. Por isso que foi feito aí a ampliação, dos números naturais, como nós já falamos no início desse vídeo. Então, como que eu vou transformar esse número decimal aqui em fração? Nós sabemos que a fração é composta por numerador e denominador. O numerador é quem vai em cima, o denominador quem vai embaixo. O denominador indica quantas partes nós dividimos e o numerador quantas partes nós tomamos. Tudo bem? Para transformarmos um número decimal em fração, no numerador nós vamos escrever esse número sem a vírgula. Então, eu esqueço a vírgula. 1,5 vai ficar 15. No denominador, nós vamos colocar o algarismo 1 seguido de 0. Quantos zeros? Quantos algarismos tiver depois da vírgula? Quantos algarismos tem depois da vírgula aqui? Só um, né? Só o algarismo 5. Então, eu vou colocar um zero. Ou seja, 1 inteiro e 5 décimos é igual a 15 décimos. Olha o próximo. Vou escrever o número sem a vírgula no numerador. 225. Quantas casinhas tem depois da vírgula? 2. Então, eu tenho que colocar o 1 e 2 zeros. Portanto, 2 inteiros e 25 centésimos é o mesmo que 225 centésimos.
Tudo bem? Olha lá, ó, 0,785. Vamos escrever o número sem a vírgula. Porém, eu preciso colocar esse zero aqui? Não, porque ele está me mostrando que não tem nada aqui. Então, eu posso simplesmente ignorar esse zero, porque ele está à esquerda, né? Se ele tivesse aqui no meio, entre um algarismo e outro, a gente não poderia ignorar. Mas como ele está à esquerda, eu esqueço esse zero e copio apenas 785 no numerador. Quantas casinhas tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, eu vou colocar o 1 e 3 zeros. Suponhamos que fosse assim, ó, 1,205. Eu vou escrever o número sem a vírgula. Então, eu vou escrever 205. Tá vendo? Nesse caso, eu não posso ignorar o zero, certo? Dividido por quê? Quantas casinhas tem depois da vírgula? 3. Então, dividido por 1000. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro a transformação de um número decimal em fração. Agora, nós vamos ver o inverso disso. Ao invés de transformarmos um decimal em fração, nós vamos transformar uma fração em um número decimal. Vamos lá? Para transformarmos uma fração em um número decimal, basta dividirmos o numerador pelo seu denominador. Veja os exemplos. Aqui eu tenho uma fração em que o denominador, ó, ele não é um número de potência de base 10. Então, ele não é 10, ele não é 100, ele não é 1000. Ele é um número diferente de potências de base 10. Então, no caso aqui, é o número 2. Quando isso acontece, nós vamos pegar o numerador, que é 1, e dividir pelo denominador. 1 é menor que 2, então eu vou precisar organizar essa divisão. O que eu faço? 0, aqui, 0 lá. Pronto, agora esse número ficou maior que o divisor. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Portanto, a fração meio é o mesmo que 0,5, que é o mesmo que 5 décimos. 2 quintos, ó, de novo, o denominador é diferente de 10, 100, 1000, então eu vou utilizar o mesmo critério. Vou pegar 2, vou dividir por 5. Aqui é menor, 0,0 lá, 4 vezes 5, 20. Portanto, esse número na sua representação decimal é o mesmo que 0,4. Da alternativa C para baixo, vocês vão observar que os denominadores são potências de base 10. Então, aqui é 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, certo? Nesse caso, podemos utilizar o mesmo critério. Vamos pegar o numerador, por exemplo, é 7, dividir pelo denominador. 0,0 lá, 7. Portanto, seria 0,7. A outra maneira de se fazer isso, quando os denominadores forem 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e por aí vai? Sim. Como que fazemos? Escrevemos o numerador na sua forma e deslocamos a vírgula para a esquerda. Quantas casinhas? Quantos zeros tiver no denominador? Ué, professora, mas que vírgula? Não estou vendo vírgula nenhuma aí. A nossa vírgula, ela está escondidinha aqui atrás do último número, do número da unidade. Então, nós vamos tirar ela daqui e vamos deslocar para a esquerda. Quantas casinhas? 2, ó, que eu tenho 2 zeros. Então, vou tirar, vou contar. 1, 2.
coloca a vírgula. E completo com 0, caso fique faltando. Ó, 9 sobre 1000. Vou escrever o 9. Vou deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casinhas? 1, 2, 3. Ela está aqui. Desloquei uma. Nossa, mas e agora? Eu tenho que deslocar 3. Então, o que eu faço? Acrescento 0. Então, vou tirar, ó. 1, 2, 3. Ficaram 3 casinhas depois da vírgula. Aqui, o denominador, 10.000. Então, eu vou escrever o 15. Vou ver quantos algarismos tem em 10.000. 4. Então, eu vou tirar daqui e vou andar 4 casinhas. 1, 2, opa, não dá, tá faltando casinha. Então, eu acrescento zeros. 1, 2, 3, 4. Tudo bem, pessoal? Então, vimos até agora a transformação de um número decimal em fração e de uma fração em decimal. Para transformarmos de fração em decimal, só dividirmos o numerador pelo denominador. Para transformarmos de decimal em fração, tiramos a vírgula e contamos quantos algarismos tem depois da vírgula. O denominador vai ser o 1 seguido de 0, de acordo com a quantidade de algarismos após a vírgula. Tudo bem? Nosso próximo tópico será a comparação de números decimais. Esse será o nosso próximo e último tópico da aula de hoje. Vamos lá? Comparação de números decimais. Para compararmos números decimais, devemos sempre comparar inicialmente a parte inteira e em seguida a parte decimal. Portanto, para ordenar números decimais, devemos comparar inteiro com inteiro, décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo e assim por diante. O número que tiver o maior inteiro será o maior número decimal. Se as partes inteiras forem iguais, então nós verificaremos a parte decimal. Quem será maior? O que tiver maior décimo. Se os décimos forem iguais, quem será maior? O que tiver maior centésimo. Se os centésimos forem iguais, o maior será o que tiver maior milésimo, e assim por diante. Vamos ver isso na prática? Olha lá, observem esses exemplos. Compare 8,02 e 7,58, ou seja, compare 8 inteiros e 2 centésimos e 7 inteiros e 58 centésimos. Quem é maior? Começamos comparando a parte inteira. Aqui eu tenho 8 unidades, aqui eu tenho 7 unidades. Quem é maior? 8 unidades. Portanto, nesse caso, quem é o número maior? 8 inteiros e 2 centésimos. Ok? Vamos olhar o exemplo embaixo. No caso de 5,831 e 5,834, quem é o maior valor? Vamos comparar primeiro a parte inteira. Então, temos 5 unidades aqui, 5 unidades aqui. São iguais. Então, não tem jeito de falar quem é maior ainda. Bom, já que a parte inteira... os números da parte inteira são iguais, vamos verificar na parte decimal. 8 décimos, 8 décimos. Então, o valor dos décimos igual. 3 centésimos, 3 centésimos. Também, a parte dos centésimos, também os algarismos são iguais. 1 milésimo, 4 milésimos, ó. Aqui houve diferença de símbolo, diferença de algarismo.
Aqui vale 1 milésimo, aqui vale 4 milésimos. Onde eu tenho mais? Onde eu tenho 4. Portanto, o número maior aqui será os 5 inteiros, 834 milésimos. Bom, pessoal, por hoje é só. Vimos bastante informações importantes aí sobre os números decimais. Tenho certeza que com esse estudo vocês conseguirão resolver exercícios de matemática, irem bem nas avaliações, ok? Então, o que eu peço para vocês é: compartilhe esse vídeo com os amigos, dê o seu joinha lá, curta o nosso vídeo para que ele ganhe força e outras pessoas possam ter acesso e assim ajudá-las em seus estudos. Tudo bem? Muito obrigada, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!